Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e hoje eu trouxe uma proposta bem legal para ensinar para vocês. São placas que ensinam as crianças, tanto em casa como na escola, a alguns movimentos muito necessários, do tipo enroscar, apertar, abrir, fechar, e não são difíceis de fazer. Eu vou ensinar passo a passo, são placas como essa daqui, ó. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo! Eu vou utilizar para nossa placa sensorial, eu peguei um pedaço de cartão Panamá. Esses aqui estão cortados no mesmo tamanho porque eu pedi numa gráfica. Geralmente em gráficas eles têm esses restos de papéis e eles cedem. Então eu busquei essas placas lá e ela é bem durinha. Então eu vou poder usar a tampa com a cola quente aqui porque vai ficar uma plataforma firme. A disposição vai variar conforme você queira. Eu posso colocar uma placa com tampas diferenciadas, tanto em tamanho quanto na forma de abertura, ou posso colocar também todas as tampas iguais, conforme eu queira. Aqui ainda não cortei, não ajustei do tamanho, mas eu vou ajustar na tesoura o tamanho de todas e vou utilizar a cola quente para fazer a colagem dessas tampas. Eu vou pintar a placa para que fique mais atrativa para a criança. Escolhi a cor azul, então eu coloco. Quem tem criança em casa, pode deixar que a criança pinte essa placa. Então, assim, vou pintar essa placa antes de fazer o processo de colagem com a cola quente, tá bom? Nós vamos ter outras ideias de placas sensoriais. Aqui, por exemplo, ó, já coloquei uma etiqueta para cobrir essa tampa, e aí eu vou trabalhar com algum material aqui para ficar mais atrativa. Agora eu já montei mais ou menos como eu quero a placa, e eu vou utilizar a pistola de cola quente e vou aplicar a cola quente aqui, ó, nessa parte. Eu tenho que colocar em toda a superfície que eu quero que cole, porque tem que ficar bem firme, já que a criança vai precisar fazer um pouco de força, até porque esse movimento é de enroscar. Então, eu já marquei, aí eu coloco já na placa. E aí, eu faço assim com todos os outros, tá? Eu não estou utilizando a cola quente para os adesivos, porque a gente pode depois colar com uma cola para papel mesmo. Só esse das tampinhas que a gente precisa colocar a cola quente, porque ou a cola de silicone. Pode olhar que eu coloco até um pouco mais pra ficar, porque por mais que a gente acerte na tesoura, não fica 100% nivelado não. Então, você nivela com a cola quente. Prontinho. Depois a gente vai ver como ficou pronto. Essa placa eu vou fazer diferente. Eu peguei a placa e eu tinha um pedaço de papel, um retalho. E aí, ao invés de pintar essa placa, eu vou aplicar o papel. Essa eu vou utilizar a cola quente, porque ele precisa ficar bem firme. Então, deixa a cola bem quente. E aí, a gente aplica a cola quente. E esse eu vou utilizar. Pode passar em toda a superfície. Eu vou forrar com essa placa de papel que eu tinha. Então, eu coloco aqui, acerto. Eu escolhi o lado mais escuro, porque essa placa eu vou utilizar esses astronautas que, como eu disse, eu tinha umas sobras e ele já veio perfuradinho,
Então, eu vou colocar, vai ser uma placa sensorial para alinhavo e para que possa fazer o nó, tá bom? Então, depois também de colado, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar essa placa também. Essa placa, eu quero trabalhar com as crianças para que elas aprendam a dar nó. Então, eu peguei os astronautas, eu colei e eu cortei barbantes do mesmo tamanho, do laço que eu quero, do tamanho do nó que eu quero, mas pode ser maior e pode também depois utilizar para um alinhavo maior. Por isso que onde tem a perfuração, eu deixo solto, eu só colo o corpinho do astronauta. Uma dica super legal, principalmente a gente que trabalha com criança e precisa dessa pontinha, como se fosse uma ponta de agulha, eu peguei um pedacinho de fita crepe e vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu coloco na ponta do barbante e faço como se fosse uma cabecinha de agulha, porque fica mais fácil quando eu quero trabalhar a enfiagem em um alinhavo. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar nó, mas quem for trabalhar laço pode deixar o barbante um pouco maior. Ou pode também ter a variação escolhendo um barbante de tamanho maior, onde passe por todos os astronautas. Então, essa placa tem mais de uma função. Agora, essa placa que eu vou fazer, vamos supor que você não queira pintar, que é uma placa mais simples, sem muita poluição visual, que é a placa mais tranquila, só mesmo com o intuito do movimento. Então, o que eu posso fazer? Eu uso o material mais da forma que ele é mesmo, da cor dele, ele é uma cor mais neutra. E eu coloco as tampas aqui. Primeiro, é bom sempre medir antes, porque como são tampas de tamanhos desiguais, é bom você ver como que vai ficar a disposição aqui. Então, eu já pego a cola quente e vou começando a colar da mesma forma. Por que tem que ser com cola quente? Porque essas tampas, especialmente essas com aberturas diferenciadas, às vezes a criança tem que colocar um pouquinho de força. Então, ela precisa estar bem firme para que a criança consiga abrir e fechar. Nós temos tampas aqui, por exemplo, que tem que dar até pressão. Essa daqui, por exemplo, que eu tô colando agora, ela abre, mas ela precisa de uma pressão, um pouquinho, que a criança coloque um pouquinho de força para que a tampa tenha sua abertura mais facilitada. Então, geralmente, já é quando a gente trabalha essa placa, quando a criança já tem mais ou menos um tônus mais trabalhado. É quando a gente tem essa placa aqui também. Depois de pronta, nossa placa fica assim. Eu coloquei algumas etiquetas. Se vocês perceberam, eu utilizei um material muito fácil, um material que a gente costuma ter em casa. Não é, assim, muito difícil, tá? E ficam placas sensoriais muito bacanas. Você não precisa utilizar só um tipo de placa. Você pode utilizar uma de cada vez, ou utilizar em pequenos grupos, ou com mais de uma criança. Então, as nossas placas prontas. Espero ter ajudado, é um material de trabalho muito rico, as crianças precisam muito desse movimento, principalmente de enroscar, abrir potes, amarrar. Então, a gente pode fazer com materiais baratos, materiais que a gente tem em casa, a gente pode fazer esse tipo de material. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado um pouquinho com essa minha experiência. E se vocês gostaram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e nos comentários também podem comentar se gostaram, se tiveram alguma dificuldade, assim eu poderei responder a todos. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Eu juntei alguns materiais que eu guardo de resto até de aulas mesmo, de aniversário. Essas etiquetas todo professor guarda, isso eu sei bem, porque aqui em casa nós somos 3 professoras, então a gente sempre tem um restinho de algo de festa. Então, por quê? Porque com alguns desses materiais, a gente pode tornar essas placas mais atrativas. Eu, por exemplo, eu vou usar aqui o motivo do espaço, porque eu tenho crianças que gostam dessa questão. Então, eu vou tornar todas as placas e a partir desses materiais nós vamos